Bom, boa noite a todos. Dando continuidade à nossa matéria, eu até gostaria de compartilhar um caso com vocês aqui, para vocês verem como que fica complicado, dentro do cenário da proteção internacional dos direitos humanos, como que fica complicada a situação quando nós temos um número excessivo de órgãos e tribunais dentro de uma sociedade internacional. Esse grande número de atores, fatores e contextos, e nós estudamos apenas um sistema até agora, que foi o sistema interamericano, mas durante o semestre vai chegar no final que a gente vai pensar, nossa, mas existe esse tanto de sistema internacional de proteção? Mas já existe. A questão toda é para onde eu encaminho no final do semestre. Mas é toda essa questão envolvendo esse número excessivo de atores, de fatores, de contextos, são muitas pessoas, são muitos tribunais, são muitas cortes, e são muitas possibilidades, são muitas pessoas atuando ao mesmo tempo. Isso no direito internacional, na verdade, não é no direito internacional, não, na internacionalização do direito, que é um pouquinho diferente do direito internacional. A diferença entre internacionalização do direito e direito internacional é que o direito internacional é uma espécie de internacionalização do direito. Existe a internacionalização de várias áreas do direito. Então, a gente fala direito internacional, mas na verdade é público, ele é privado. Os próprios direitos humanos é uma espécie da internacionalização do direito. O direito ambiental também tem o direito internacional ambiental. Então, a internacionalização do direito é um fenômeno muito maior que abrange as mais diversas áreas do direito no cenário internacional. E não seria diferente com os direitos humanos. Todas as doutrinas, os livros envolvendo a internacionalização do direito e os estudos, pesquisas, chamam isso de complexidade da internacionalização do direito. O que é essa complexidade? Não compreendam a complexidade como sinônimo de dificuldades ou obstáculos. A complexidade é no sentido de que existe uma complexidade na internacionalização do direito, e essa complexidade ela é marcada por um número excessivo de atores, de fatores e de contextos que querem aplicar determinado direito a determinada situação. Esse é um dos principais problemas que a gente enfrenta dentro da proteção internacional, e aqui especificamente na proteção internacional dos direitos humanos, porque isso aconteceu nas aulas. Às vezes eu estava aqui falando alguma coisa, e alguém falava assim, mas professora, isso poderia ser levado para o tribunal X? Isso pode ser levado para o tribunal Y? O caso lá que aconteceu pode ser levado? Então, vocês vão percebendo que tem muitos tribunais e muitas cortes, e a gente fica com certa dúvida. Eu vou compartilhar aqui um caso com vocês, que esse caso aqui deu uma duplicidade. Esse caso aqui, o caso que aconteceu no Brasil, aquele adolescente que foi baleado, esse é todo dia, né? Falar que adolescente no Brasil foi baleado. Aquele lá no Rio de Janeiro, que dá bala perdida, que o corpo dele foi levado para um lugar, nossa, esse é tudo quanto é jornal. O adolescente João Pedro Matos Pinto, depois vocês colocam no Google, vocês vão achar esse caso, de 14 anos, foi atingido por um tiro de fuzil na barriga durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro. Ele foi socorrido por helicóptero da Polícia Militar, mas a família não foi avisada. Teve uma bala perdida, o negócio parou no menino. A família não foi avisada sobre a unidade de saúde que o garoto foi levado. Foram horas de desespero até que no dia seguinte o corpo de João Pedro foi localizado no IML de São Gonçalo, por alguns parentes. No mesmo dia, agentes do Batalhão de Operações Especiais estavam realizando uma nova operação no Salgueiro. Aqui a gente joga um tempo hipotético. Após 5 anos, nenhum envolvido foi responsabilizado pela morte de João Pedro. Há algumas ações em andamento desde o ano de 2015, mas ainda não há nenhuma sentença que foi proferida. Olha só esse caso. Esse caso aqui, primeira coisa, vamos pensar em termos do sistema que nós já estudamos, que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Aí está aqui, quais as possíveis providências buscando a proteção internacional dos direitos humanos aqui, que é a disciplina, né, que a gente está estudando esse semestre. Se alguém quiser abrir o microfone aí e ventilar possíveis alternativas
com os conhecimentos que vocês já têm. Eu encaminharia para tal lugar, eu encaminharia para tal lugar, eu encaminharia para tal lugar. O que vocês acham? Primeiro, Não é ainda. primeiro fazia um documento e mandava para a comissão, né? Então, você optaria pelo sistema interamericano. Isso. Mas antes disso, a gente primeiro teria que tentar pelo aqui dentro. Se não nenhuma das alternativas conseguisse, esgotasse, né? Aí encaminharia para. É isso que você quer? A questão já mostra aqui para nós que o negócio aqui dentro já não está dando certo. Olha para você ver. Aqui jogou 5 anos sem nenhum resultado até agora. Tem até ação, mas não tem. Até agora não aconteceu nada. Uhum. É uma possibilidade, então, encaminhar para o sistema interamericano. A Adriane encaminharia. Então, se ela escolhe o sistema interamericano, então aqui ela apresentaria uma petição perante a comissão, não é isso? Isso, uma petição durante a comissão. Apresentaria todos os requisitos, os previstos no artigo 46 da Convenção Americana, apresentaria as cópias dos processos que tentou resolver no Brasil, não deu certo, apresentaria documentos, tudo que fosse necessário para esse caso se tornar uma ação aqui contra o Brasil. Não é isso? Isso. Dentro da comissão. E aí, dentro da comissão, depois de reunir fatos e provas e notificação do país para apresentar defesa, tentar uma solução amistosa, não conseguiu, reconhecendo que houve, por parte do Estado brasileiro, a violação de direitos previstos na Convenção ou alguma outra lei internacional dentro do sistema interamericano, a comissão iria recomendar ao Brasil algumas recomendações, né? Desculpa repetir 2 vezes, repetir aqui a recomendações, mas vocês compreenderam aí. Então, a comissão iria fazer algumas recomendações em relação ao Brasil. Se fosse cumprida, seria arquivado. Se não for cumprido, encaminha-se para a Corte Interamericana, ok? É um caminho. Isso vocês estudaram, já viram como que funciona, é um dos caminhos. E se eu falar para vocês que hoje esse caso não está na Comissão Interamericana, esse caso está no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Se vocês colocarem essa notícia, esse caso aí, vocês vão encontrar que esse caso foi encaminhado contra o Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Mas como assim a ONU tem um tribunal para julgar direitos humanos? Não, a ONU não tem um tribunal especificamente de direitos humanos, mas a ONU tem, lá em Genebra, na Suíça, a gente vai estudar ainda, um órgão que se chama Conselho de Direitos Humanos. E esse caso foi encaminhado para lá. Eu não encaminharia esse caso para lá. Depois a gente vai ver os problemas que tem por falta de normatização. O Brasil não cumpre nada que vem do Conselho de Direitos Humanos da ONU, porque faltou uma burocraciazinha aqui que existe no Brasil para recomendações daquele conselho ter validade aqui no Brasil. Tanto que na hora que eu vi que esse caso estava no conselho, eu fiquei assim, nossa, não vai dar nada. Tá. Então, aqui, nós temos aqui várias situações. Esse caso, por exemplo, ele está no conselho, mas poderia estar na comissão? Poderia estar na comissão. Alguém tentou levar esse caso para a comissão? Tentou. É isso que eu ia perguntar. A Adriana até tentou, mas o que deu? Quem se lembra de um requisito lá para a ação ser formalizada dentro da Comissão Interamericana? Não ter o caso em outro... Exatamente. A duplicidade. Exatamente. A minha dúvida, assim, teve algum advogado ou eles mesmos entraram com a ação perante para poder, pela ONU? Porque geralmente, quando geralmente são advogados. Isso, aí eu já ciente que pela ONU a gente já não conseguiria nada, mas pela comissão, sim. Sim. E o que aconteceu? Os advogados optaram pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU. É uma opção. Eles encaminharam para lá. O Brasil faz parte da ONU? Faz. Está devendo? Tá, muito. Está com um rombo lá de dívida horrorosa. Está devendo. Mas faz parte da ONU. Não foi expulso ainda, não saiu da ONU ainda. Está lá. Então, o que acontece? Ele pode ser processado nesse Conselho de Direitos Humanos? Pode.
Só que o Conselho de Direitos Humanos é um conselho, ele não é uma corte, ele não é um tribunal. Eu não optaria em encaminhar esse caso para o conselho. Vão vir recomendações para cá que têm menos efetividade do que na Comissão Interamericana. Mas aqui foi colocada uma questão interessante. Alguém tentou levar esse caso para a comissão? Tentou. Quando esse caso chegou na comissão, a comissão faz um trabalho que é um dos requisitos, que é verificar se existe o que nós chamamos no cenário de proteção dos direitos humanos de duplicidade de ações internacionais. Então, a comissão detectou que esse caso já está em análise do Conselho de Direitos Humanos da ONU lá em Genebra. Então, o que a comissão fez? Ela suspendeu o processo. Ela falou, nós não podemos. Não podem ter duas ações em andamento em tribunais internacionais de direito, em tribunais ou em órgãos de direitos humanos para tratar da mesma coisa. É um dos requisitos que veda a ação no sistema interamericano. Então, lá na comissão ficou suspenso. Gente, o melhor caminho sempre vai ser o caminho que tem um tribunal. O melhor caminho nunca vai ser o... Porque o que acontece? Nós estamos falando de um cenário... Esse caso é um caso real que aconteceu no Brasil e atualmente está no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Até chegou a ser encaminhado para a Comissão Interamericana, mas a comissão verificou que existe uma duplicidade de ações internacionais, suspendeu o processo, está lá aguardando manifestação do Conselho de Direitos Humanos. Dentro do sistema internacional de proteção dos direitos humanos, o melhor caminho sempre vai ser o caminho dos tribunais. Não adianta. Por quê? O que acontece? Esses órgãos de direitos humanos têm demais. Hoje mesmo, a organização, a ONU, ela pode criar um comitê de direitos humanos. Vai lá, pega um documento e cria um comitê. Então, vai ter conselho, vai ter comitê, vai ter aquele tanto de órgão. O problema é, só tribunais fazem sentença. Todos os demais órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos, que não se chama tribunal ou não se chama corte, comissão, comitê, conselho, tudo isso não dá decisão, não tem força normativa obrigatória dentro do país no sentido de ser uma sentença. Ela não pode nem ser executada. Se pedir uma indenização para a família desse rapaz, desse jovem que morreu, e o Conselho de Direitos Humanos da ONU vai lá e recomenda essas reparações, fica difícil até executar, de pegar na conta da União esse valor, por quê? Porque não é sentença. Então, todos os caminhos melhores vão ser aqueles que têm um tribunal. Ah, mas o sistema interamericano, a gente não começa com o tribunal, não tem problema. Existe uma comissão, nós vamos passar pela comissão. Se cumprir, ótimo, mas se não cumprir, não é um tribunal. Ah, mas não é efetivo, mas tem um tribunal. Então, esse tribunal faz uma sentença, pelo menos as questões pecuniárias, e cria a questão é o impacto internacional de uma sentença. O impacto, é muito ligado à área de vocês, o impacto internacional de uma recomendação é uma coisa, e o impacto internacional de uma sentença é outra. Vou dar um exemplo para vocês. O Conselho de Direitos Humanos da ONU, há alguns anos atrás, emitiu uma recomendação sobre uma questão política no Brasil. Nossa, quando o negócio chegou aqui no Brasil, o que aconteceu? O problema foi parar no STF. Por quê? Para o STF dizer se aquilo era obrigatório de ser cumprido ou não. Olha o que chegou no Supremo. Um caso envolvendo um político brasileiro. Ele levou o caso para o Conselho de Direitos Humanos e alegou que os direitos humanos dele foi violado. Lá, o Conselho de Direitos Humanos entendeu que foi violado. E virou e falou que o Brasil violou os direitos políticos dele. O negócio chegou no Brasil, não vou cumprir. Aí a questão foi parar no STF. Para o STF falar se era uma decisão do Conselho de Direitos Humanos da ONU ou se não era. O negócio ficou mais de um ano lá no Supremo. Aí o Supremo virou e falou que não é decisão. Decisão é de tribunal. E o Conselho de Direitos Humanos ele é um conselho, é um órgão, é administrativo. Então, teria natureza de recomendação. Fica a critério do governo, da União, cumprir, porque é uma recomendação que foi feita por um Conselho de Direitos Humanos. Não, todo mundo, depois dessa decisão, já sabe que o que sai do Conselho de Segurança, o que sai do Conselho de Direitos Humanos da ONU tem natureza de recomendação, não tem natureza de decisão. Então, nesse cenário de proteção de direitos humanos, sempre os melhores caminhos serão aqueles dos tribunais. Aquilo que tem corte,
aquilo que é tribunal ou corte. Tá, mas assim, pode, você vai causar toda um impacto na sociedade internacional. Você vai pegar o Estado, determinado Estado, e vai jogar ele dentro daquele cenário internacional e ele vai ficar conhecido como aquele Estado que violou os direitos humanos. Quando isso chega, tem um impacto. Mas o impacto de um país ser condenado em um tribunal é outra situação. O Estado X foi condenado tantas vezes pela Corte X. O Estado X foi condenado. Ninguém fala assim, nossa, o Estado foi recomendado tantas vezes por um conselho tal. Não estou desmerecendo a importância desses órgãos, nem tirando a importância desses conselhos. Mas em termos de efetividade, e olha que a efetividade em relação aos direitos humanos já nasce baixa. Nós chamamos os direitos humanos de soft norms. Eles não têm aquela força ius cogens, aquela força obrigatória, como se fosse um direito internacional econômico. Isso acontece muito com o direito internacional ambiental e os direitos humanos. Eles já nascem com uma baixa efetividade, uma baixa cogência. Quando se fala assim, nossa, é uma decisão de direitos humanos, nossa, para cumprir, já é aquela luta que vocês já conhecem. Quando fala a palavra direitos humanos, o negócio já fica assim, imagina cumprir decisão de direitos humanos. É extremamente complicado. Por isso que o sistema europeu aboliu a Comissão Europeia de Direitos Humanos, porque o sistema europeu também era muito semelhante ao nosso. Só que ele aboliu a Comissão Europeia porque ele estava percebendo que os processos estavam demorando demais e que nenhum país estava atendendo a recomendação da Comissão Europeia. Não, vamos tirar. Isso foi na década de 90. Nós vamos tirar a comissão, vamos deixar só a corte. Mas o índice de efetividade foi para lá em cima. Ninguém quer ser condenado num tribunal internacional. Então, a história já nos mostrou que os tribunais têm um nível de efetividade na proteção internacional dos direitos humanos maior do que outros órgãos envolvendo a proteção dos direitos humanos. Não que não sejam importantes, todos são, mas os tribunais proferem sentenças. E sentenças podem ser executadas dentro dos países. E recomendações não. Esse é o problema. A recomendação fica um negócio meio assim, meio inseguro, meio facultativo, não vou cumprir, a pessoa meio que afrouxa a situação, deixa para cumprir sentença, tá? Por que eu tô falando disso? A gente vai falar de um assunto hoje que envolve o principal documento internacional de proteção aos direitos humanos, mas é o que tem menos índice de uma baixa, assim, é o maior documento de proteção dos direitos humanos, mas que tem o índice mais baixo de normatividade e efetividade também em termos de proteção dos direitos humanos. E a gente pensa assim, como que o principal documento que prevê os direitos humanos pode ser o que tem menos efetividade, menos força normativa? E eu estou me referindo à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, a gente pensa na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nossa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, principal documento mundial em termos de proteção aos direitos humanos, o que menos é respeitado e o que tem uma menor força normativa é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a gente vai falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos e logo depois nós vamos aprofundar em dois casos muito importantes envolvendo essa baixa normatividade da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o caso Lagnan e o caso Avena. São dois casos extremamente marcantes em relação ao estudo da Declaração Universal. Vou compartilhar, vamos compreender a estrutura da Declaração Universal e o que a ONU teve que fazer para os direitos humanos serem cumpridos quando a gente fala assim, o Brasil ou outro país está sendo processado lá no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Vocês podem ter certeza que o artigo que foi invocado não é o da Declaração Universal, não. Tá? A ONU teve que criar toda uma estratégia para os estados respeitarem mais os direitos humanos, porque não deu muito certo em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu não sei se vocês gostam de... Eu sempre recomendo alguns livros. Tem um livro que se chama O Poder Simbólico, do Bourdieu. Não sei se... Alguém aqui já ouviu falar?
Alguém já ouviu falar de Pierre Bourdieu? Aqui na sala? John, leiam. Leiam Bourdieu. Bourdieu escreve muito sobre soberania, algo que vocês precisam ter muito conhecimento, estudos sobre soberania, mas o Bourdieu tem uma escrita, é impressionante. Ele tem um livro que fala do poder dos símbolos, o poder simbólico de tudo, que tudo, depois que a gente lê as obras de Bourdieu, em tudo a gente procura o poder simbólico das coisas. Como que olha o poder simbólico da ONU. Olha o poder simbólico da proteção internacional dos direitos humanos. Quando a gente estuda a proteção internacional dos direitos humanos, quando a gente estuda ONU, a aula de ONU, quando a gente estuda toda a estrutura da ONU, não parece que a gente está falando de aquele símbolo que a ONU representa. Então, o Bourdieu nos dá uma noção, assim, o que está por trás do poder dos símbolos. Às vezes, símbolos falam muito mais do que realmente são. E é muito bom. Eu vou colocar aqui para vocês, Bourdieu. Deixa eu ver se eu consigo a capinha do livro aqui para compartilhar. Vou compartilhar com vocês aqui. Tentando achar aqui, gente, qualquer edição que vocês conseguirem. Vou voltar aqui. Deixa eu compartilhar para vocês verem. Deixa eu tirar para cá. Aqui, ó. Ok? Poder simbólico. Mas depois coloque o Bourdieu, estudem soberania por ele também, tá? Vocês vão gostar muito desse livro aí, O Poder Simbólico. Ó, Luana já achou uma promoção. Ele é caro. Eu vou ver se eu tenho em PDF. Se eu tiver esse livro em PDF, eu compartilho com vocês. Se eu não tiver, eu vou ver quem tem, tá? Eu tenho uns colegas que têm, eu acho que vão ter esse livro em PDF para passar, e eu compartilho com vocês. Vocês vão gostar demais desse livro. Vocês vão começar a ver, a tentar entender os símbolos. Isso aqui tem um poder simbólico muito grande. Cria-se um poder simbólico para não mostrar aquilo que realmente é feito. Então, o poder simbólico de tudo é impressionante. Como que a gente passa a ter outra visão quando a gente lê o poder simbólico de Bourdieu? Mas voltando para cá. Vamos lá, nós estamos falando aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o maior documento que nós temos em termos de proteção aos direitos humanos. Nós vamos pegar aqui um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, um contexto em que no mesmo ano existe toda uma organização internacional para se pensar uma organização mais forte para evitar que novas guerras acontecessem, para garantir a paz internacional, a paz mundial. A Liga das Nações, ela não teve efeito. As pessoas nem preocuparam em extinguir a Liga das Nações, que veio lá no contexto da Primeira Guerra Mundial. As Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas é criada no ano de 1945. Nesse mesmo ano, uma comissão de muitos juristas é formada, encabeçada por Eleanor Roosevelt, para escrever a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 3 anos para se escrever essa declaração. Dia 10 de dezembro é publicada uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aqui nós temos um estudo sobre Declaração Universal, que já está lá no AVA, para vocês verem. A gente tem aqui uma Declaração Universal dos Direitos Humanos,
que veio se consolidar dentro da Revolução Jurídica dos Direitos Humanos como o principal documento de proteção aos direitos humanos no mundo. Então, nós temos, antes de entrar nos pactos de 66, nós temos 56 países na época, hoje a ONU tem 194 estados que fazem parte, nenhum estado foi contrário, não era momento de ir contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós estamos falando ainda do momento pós-Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos, claro, algumas abstenções, não vou me pronunciar, tá? Que foram 8. Não sei opinar sobre. Então, nós tivemos, dos 56, nós temos aqui 48 que votaram a favor e tivemos 8 abstenções. Nenhum foi contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essas aqui são as 8 abstenções. Não quero fazer parte, não tenho nada contra, vocês que seguirem. África do Sul, Arábia Saudita, Bielorrússia, na época, Iugoslávia, Polônia, Tchecoslováquia, na época, Eslováquia, Ucrânia e União Soviética. Historicamente, vocês devem compreender por que esses países foram, né, se abstiveram em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas não tivemos nenhum país que foi contra, não era um momento, para ir contra algo que era a favor dos direitos humanos. Pelo menos em termos de relações internacionais, tá? Então, é criada uma declaração que 30 artigos, exatamente 30 artigos, então, uma declaração que tem um preâmbulo, esse preâmbulo ele traz uma frase de impacto, de introdução a essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos 7 considerandos, essa é a estrutura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos 7 considerandos. O que são esses considerandos? Esses considerandos são as explicações do porquê estamos fazendo uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, se a gente for analisar a estrutura, como que se estruturou a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Bom, primeiro uma introdução, um parágrafo introdutório, que a gente chama de preâmbulo. Isso acontece também com as constituições dos países. A Constituição Federal nossa, de 1988, também tem preâmbulo. É tipo como se fosse uma introdução. Depois do preâmbulo, 7 considerandos. É muito comum isso nas leis. Considerando que as explicações do porquê da existência daquela lei. E no caso aqui, nós não estamos falando de uma lei, estamos falando de uma declaração. 7 considerandos e 30 artigos. 30 artigos prevendo 30 direitos humanos. Então, essa é a estrutura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um documento com poder simbólico muito grande, porque vem no momento pós-Segunda Guerra Mundial, como se fosse um grito de esperança mesmo para o mundo em relação a ter uma lei que protege todo mundo em relação à violação dos direitos humanos. O único problema, fizeram uma declaração, não fizeram um tratado, não fizeram uma lei internacional. Passaram 3 anos para fazer um documento e me chega para apresentar no dia 10 de dezembro, lá de 1948, uma declaração. Então, vamos analisar o poder simbólico do momento. No momento, ninguém parou para analisar se aquilo tinha que ser cumprido ou não tinha que ser cumprido. A maioria dos estados, e todos os representantes e ativistas de direitos humanos, estavam enxergando naquele documento realmente um sopro de esperança para a proteção dos direitos humanos no mundo. Ninguém parou, às vezes, para pensar, não é possível que aquele tanto de gente ali... Ninguém parou para imaginar que, em algum momento, algum Estado ou alguma pessoa ia se negar a cumprir algum direito escrito naquela declaração, porque é uma declaração. Então, não passou por um processo de ser uma lei internacional, de ser uma norma internacional de direitos humanos. É uma declaração. Enfim, é como se... Aqui, eu coloquei para vocês. É como se fosse um código ético. Que foi criado para fixar a defesa e a proteção dos direitos humanos. É isso. Então, nós temos aqui uma declaração, o principal documento do mundo.
talvez dentro do cenário de proteção internacional dos direitos humanos, o documento que tem o maior poder simbólico dentro de todos os documentos, quando a gente fala assim, não vamos longe, não. Quando a gente pega um aluno do ensino médio, se você pegar um livro de história, você vai encontrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele sabe. Você pega um menino ali, um adolescente de 13 anos, de 14 anos, 12, ele já ouviu falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque no livro dele de história vai ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha a força simbólica que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos Direitos Humanos tem, de 1948. Mas vocês não vão achar, dentro desses livros, aí, até do ensino médio, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou a Convenção de Belém do Pará, que é a específica de violência contra a mulher, ou a Convenção Europeia de Direitos Humanos, ou o Protocolo de São Salvador, que são leis internacionais obrigatórias. Não vão longe, não. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, são leis, são espécies de tratados. Isso aqui tem que ser cumprido. Então, existe um poder simbólico muito forte na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando ela foi feita, quando ela foi publicada, e teve todo aquele movimento que foi coordenado por Eleanor Roosevelt, 56 estados participando, uma publicação que foi feita na França, em Paris, no dia 10 de dezembro de 48, 48 estados assinando favoravelmente a declaração, 8 estados presentes, mas sem assinar nada e simplesmente marcando presença, parecendo um poste, lá sem falar nada, ok? Bem, pode fazer, mas nós não vamos. É só a presença mesmo. Não somos contra, mas também não vamos. Ok. E aí entra em vigência. Como que entra em vigência se é uma declaração? Como que funciona isso? Como que ela vai ter validade, já que ela não é uma lei internacional? Como ela foi feita pela Organização das Nações Unidas, tudo que sai da ONU para regulamentar alguma coisa, sai da Assembleia Geral da ONU. Então, a Organização das Nações Unidas, ela tem vários órgãos. Ela tem a Assembleia Geral da ONU, ela tem o Conselho de Segurança da ONU, ela tem o Conselho Econômico e Social da ONU, o próprio Conselho de Direitos Humanos, lá em Genebra, a Organização Mundial de Saúde, também lá em Genebra. Ela tem vários órgãos aí espalhados no mundo inteiro, não só em Nova York, mas como no mundo inteiro. Ok, tem a Corte Internacional de Justiça, que a gente vai falar dela hoje, lá na cidade da Haia, na Holanda. Então, são muitos órgãos. O que acontece nesse momento aí? Nesse momento, nós temos um documento que traz todo esse nível de proteção, que os países se movimentam, que os países se reúnem, é como se a Assembleia Geral da ONU fosse transferida um dia lá para a França para fazer a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque a sede é em Nova York. E aí, tudo que sai de normas em termos de ONU tem que sair da Assembleia Geral da ONU, que vocês já fizeram até a simulação. E tudo aquilo que normatiza sai da Assembleia Geral da ONU por meio de resolução. Então, está aqui, ó. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a declaração, ela se torna pública, não é só chegar e escrever uma declaração, existe uma declaração. Não, ela tem que estar registrada em algum lugar, a existência dela. Ela foi publicada por uma resolução, que foi a Resolução 217A3 da Assembleia Geral da ONU. Então, então, peraí, a declaração é uma resolução, ela foi publicada por meio de uma resolução. Então, pegaram uma resolução, fica publicada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada na cidade de Paris, no dia 10 de dezembro, contendo os seguintes direitos. Está lá, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela não se chama resolução. A resolução é como se fosse o registro dela dentro da ONU, tá? Ela é uma declaração ainda é uma declaração. Ok. Vamos tentar entender aqui o problema. Compreendida essa criação
da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Vamos parar de compartilhar e agora falar um pouquinho em relação ao que as estratégias que a ONU teve que adotar para poder ter um nível de respeito internacional em termos de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok. Nós estamos falando de uma declaração de 1948, um momento que todos os estados estavam se organizando para cumprir essa declaração. Então, pessoas começaram a cumprir. Nunca se cumpriu tantos direitos humanos na época, como foi naquela época. Então, nós temos uma declaração de 1948. 1949, mais estados querendo fazer parte da ONU, seguir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na década de 50, explode uma proteção universal dos direitos humanos, porque começam a ser criados os sistemas regionais. Pega-se uma convenção europeia de direitos. A Europa olha, nossa, a ONU criou a Declaração Universal, nós temos que ter. Agora ela está querendo regionalizar essas proteções, vamos criar aqui, vamos organizar o nosso Convenção Europeia de Direitos Humanos. Países do sistema americano, vamos organizar, vamos criar a Convenção Americana de Direitos Humanos, e aí vai, foi começando a criar, porque é tanta norma. Criou convenção, convenção, lei, tudo seguindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok. Década de 60. Estados começam a descumprir normas de direitos humanos toda vez que a ONU alegava, ou alguma vítima alegava, ou alguém falava que determinado estado estava descumprindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi como se ela tivesse nascido como uma lei assim de proteção, explodiu uma proteção internacional dos direitos humanos. E na década de 50 ela foi bem, e na década de 60 ela começou a perder força, porque os estados começaram a descumprir normas de direitos humanos. Muitos países entrando em regimes ditatoriais, autoritários, enfim, o negócio foi meio que criando problema em relação, e falando, não, vou cumprir declaração, não vou cumprir, não, declaração, por que eu vou cumprir declaração? E aí começou-se a questionar a força normativa da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aquela pergunta, qual é a força normativa da declaração? Ela tem força de lei? Está até no material de vocês. Que força normativa teria a Declaração Universal dos Direitos Humanos? E aí foi quando a Organização das Nações Unidas viu que ela estava perdendo um pouco o controle. Nós criamos uma declaração, nós criamos tribunais, nós já temos a Corte Internacional de Justiça, porque ela foi criada, a CIJ foi criada em 46, um ano depois que a ONU foi criada, já criou a CIJ. Nós estamos vendo a Europa se organizou em relação ao sistema europeu de direitos humanos. Nós estamos vendo a organização do sistema interamericano, que logo vai sair, mas a nossa declaração mesmo aqui, ela está perdendo, está se perdendo. Simplesmente, é isso que está acontecendo. E aí, por muitas reuniões dentro da Assembleia Geral da ONU, até dentro do próprio Conselho de Segurança da ONU, o que acontece? É lógico que os estados não vão cumprir. Aquele momento em que a declaração foi publicada é um momento pós-Segunda Guerra. É um momento em que o mundo estava assim, ansiando, desejando um documento internacional de proteção aos direitos humanos. Mas a partir do momento que alguns interesses vão se sobrepondo, as pessoas, ou os governos, ou os estados, ou seja quem for, vai começar a questionar a força normativa. Que força esse documento tem aqui dentro? Porque os interesses vão começar a se sobrepor. Uma década que é marcada pelo desenvolvimento, década de 50 e 60. Nós estamos em um período... Quando a gente estuda desenvolvimento, o marco os países do hemisfério norte, os países do hemisfério sul, aquela divisão, os do norte, disparando em termos de desenvolvimento, os do sul, quietos aqui em termos de desenvolvimento, e Declaração Universal, aqui para lá, para cá, só em termos de discussão, e virou discurso. Simplesmente foi isso que aconteceu, era usado em discurso. O que a ONU faz? Ela falou assim, gente, nós já estamos percebendo aqui que não vão cumprir a declaração. Ninguém enxerga mais a declaração como uma lei, como algo obrigatório. Mas está certo, a declaração nunca foi.
Foi um grande erro que aconteceu, foi fazer uma declaração, a gente já falou sobre isso. Aí o que acontece? A ONU, usando simples, então nós vamos criar uma lei. Nós vamos simplesmente pegar todos os direitos que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vamos fazer uma separação desses direitos, nós vamos pegar os direitos civis e políticos e vamos pegar os direitos econômicos, sociais e culturais. E nós vamos distribuir esses direitos em 2 pactos. Nós vamos criar 2 pactos. Nós vamos criar o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, vamos pegar aqueles artigos lá da Declaração Universal que tratam dos direitos civis e políticos e vamos colocar nesse pacto. E nós vamos criar o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, vamos pegar todos os artigos lá da declaração e vamos colocar nesse pacto. Simples. E foi isso que a ONU fez. A ONU cria os famosos, vou escrever aqui para vocês não se esquecerem, os famosos Pactos de Nova York, que foi feito lá mesmo, na sede da ONU. Em 1966. Em 1966, a ONU publica, depois de todo o trâmite internacional com força de lei, os famosos Pactos de 1966. Então, toda vez que vocês ouvirem falar, eu vou encaminhar um caso para o Conselho, igual esse caso que foi encaminhado para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, com base no artigo X do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Vocês vão lembrar de toda essa relação que esses pactos têm na proteção internacional dos direitos humanos, porque, na verdade, os 2 pactos são cópia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque lá na declaração é misturado. Vamos abrir aqui a declaração para vocês verem. Aqui, ó. Como eu falei para vocês, essa é a estrutura da declaração. Olha aqui os considerando, né, que eu falei para vocês. Quem proclama é a Assembleia Geral da ONU, pela Resolução 217-A3. Aqui. Aí começa. Artigo 1º. Liberdade, igualdade. O artigo 2º. Não discriminação. Direito à vida, liberdade, segurança pessoal. Escravatura, servidão, escravatura. Essa é a tradução para o português, tá? Por isso que está escravatura. Tortura, tratamentos cruéis, desumanos, degradantes. Direito de sua personalidade jurídica. Todos são iguais, a igualdade. Isso aqui aqui, ó, são as garantias judiciais. Todo mundo tem direito a processar alguém. Você não pode, por exemplo, se aconteceu uma violação de um crime ou alguma violação de um direito humano do Matheus, do John, da Adriana, eles não podem ser impedidos de buscar internamente a resolução desses problemas via processo. Isso a gente chama de direito a garantias judiciais. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado sem processo. Arbitrariamente tá preso, viu? Matheus, tá preso. Por quê? Não vou te falar. O homem tá preso? Não vou te falar. Por quê? Mas como é que eu vou montar a defesa? Não sei se vira. Vou te prender. Aí coloco o Matheus preso na cela. Ah, mas eu preciso contratar advogado. Não, você não vai ter advogado, não. Você não tem defesa. Mas do que eu tô sendo processado? Não sei, você não sabe. Não, então se vira. Fica aí raciocinando por que você está sendo processado. Simples. Por falar nisso, alguém já leu o Processo de Kafka? Já ouviram falar de Franz Kafka? Sim, professora, eu li. Leu Kafka, Matheus? Gostou? Sim, gostei bastante. Ficou angustiado? Bastante. Achou que estava no pesadelo? Queria acordar? Sim.
Teve uma Sim, sensação, sim. você teve a sensação, não sei se isso é real, se ele está num pesadelo ou se ele vai acordar do pesadelo. Você passou o livro inteiro assim? Sim, eu também pensei que ele era esquizofrênico, né? Que ele tava vendo talvez coisas que ninguém ligava, sabe? Quem não leu, quem não conhece Franz Kafka, eu recomendo que conheçam. Quem não leu, quem leu outro livro do Kafka, pode ser que vocês tenham lido a Metamorfose, que é um livro muito comum dele, é muito bom também, tá? Mas assim, quem não leu O Processo de Franz Kafka, leiam, pelo amor de Deus, leiam. Foi exatamente o que eu virei para o Matheus e falei agora aqui, ó. Você está preso? Eu quê? Não sei, não vou falar. Mas como assim estou preso? Você está preso. Mas ao mesmo tempo ele não está preso. Mas eu preciso fazer minha defesa. Como que eu vou montar minha defesa se eu não sei a acusação? Não, nós não vamos te falar a acusação. Então parece que você está em cima de um. O livro é. Nossa, é fantástico. O final. Não vou falar, não. Igualdade. Aqui, ó. Todos os artigos da Declaração Universal. Todos. Então, o direito de propriedade aqui, as liberdades de pensamento, consciência, religião, liberdade de opinião, de expressão, de reunião. Ninguém é obrigado a fazer parte de uma associação. Parece muito a nossa Constituição Federal. Quando a gente pega a nossa Constituição Federal no artigo 5º, parece que a gente está lendo isso aqui, tá? E aí vai, 30 artigos. Toda declaração, os 30 artigos. O que eles pegaram? Pegaram essa declaração e desmembraram em 2 pactos. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Isso foi feito com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí vem. O que é isso aqui enquanto eu estava ali na declaração? Nada, o Kafka já é a angústia. Mas assim, mas é bom ler a história do Kafka, Giuseppe, porque a gente vai. Todo livro, pessoal, que vocês forem ler, compreendam o autor antes. Vai dizer muito da escrita, até a forma da escrita. Nossa, o Kafka teve um problema muito grande com o pai. Então tem todo um problema envolvido. Toda vez que vocês forem ler um livro, leiam a história do autor. Quem foi essa pessoa? Porque aí vocês vão compreender muito bem o tipo de escrita, o perfil da obra, vocês vão compreender melhor, tá? Tudo do Kafka deixa a gente um pouco angustiado, mas o processo deixa muita gente muito angustiada. A gente fica o livro inteirinho assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Enfim. É tipo isso mesmo. Não vou dar, não. Não vou dar o spoiler, pode ficar tranquilo. Gente, eu fazia... Nossa, quando eu tinha vida, quando eu tinha tempo, vocês acreditam? Estou puxando um pedacinho da aula aqui, porque a gente tem que fazer estudo dos 2 casos aqui, que é o Lagrange e o Avena, mas assim, vocês sabem, quando eu tinha uma certa vida, tempo, né, porque, nossa senhora, isso é tão corrido, a gente tinha um grupo que chamava Direito e Literatura. Eu gosto muito de Direito e Literatura. Tudo que eu posso puxar da literatura para o direito, às vezes eu estou dando umas aulas assim que eu começo a falar de Shakespeare. Eu gosto muito de Shakespeare. Quem sabe, me conhece bem, sabe que eu gosto muito mesmo. Tinha até um grupo de pesquisa lá no núcleo de William Shakespeare e o direito, mas dá para fazer em todas as áreas. Até fiz um trabalho esses dias de algumas... Não sei se eu fiz as comédias. Não, foram as tragédias. Foram tragédias. Foram as tragédias. Eu peguei 2 tragédias e fiz uma análise envolvendo o direito, ficou bem interessante. Gosto demais. Nossa, gosto demais. Se eu pudesse ficar falando de literatura o dia inteirinho. Principalmente literatura em inglês. Nossa, muito. Tá? Mas gosto de ler tudo. Tudo mesmo. Eu estava lendo esses dias esse livro aqui, relendo. O que é Justiça, de Hans Kelsen. A 3ª vez, e toda vez que eu leio esse livro, eu tenho uma visão completamente diferente da primeira vez que eu li. Eu recomendo esse livro para vocês darem uma olhada, O que é Justiça, tá? E, já aproveitando que eu recomendei O que é Justiça, tem um livro que se chama Justiça. Eu acho que a professora Mariana já deve ter falado desse livro para vocês.
o que é fazer a coisa certa? Ela já falou desse livro para vocês? Do Sandel? Não que eu me lembro. Não? Pelo amor de Deus, leiam. Justiça. O que é fazer a coisa certa? Desculpa interromper aqui. Vocês não conhecem o dilema do bonde? Eu mato 5 ou eu mato 1? Vocês nunca ouviram falar disso? O Sim. maquinista mata 5 ou mata 1? É dali. É a aula do Sandel. É a aula que ele dá lá em Harvard. Pelo amor de Deus, justiça. Depois pega aí no Google, coloca aí justiça, fazer a coisa certa. Michael Sandel, dá uma olhada, dá um jeito. Eu acho que tem esse livro em PDF. Não deixem de ler esse livro, tá? Não deixem de ler esse livro. Esse livro é muito bom, muito interessante, tá? Estamos cheios de livros aqui hoje. Mas vamos lá. Dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Giuseppe, não sei como. Não sei. Mas eu quero saber. Porque eu também sou da música. Michael Sandel, o autor. Peraí, deixa eu pegar para vocês aqui. Vou mostrar esse livro para vocês, não é possível. Ele é recente, tá? Não é velho igual esse livro aqui, não. Esse livro é atemporal, né? Não é velho. Vou mostrar para vocês. Vocês vão lembrar, talvez vocês já tenham visto até em alguma livraria quando vocês entraram. Ele era o livro que ficava mais na porta das livrarias no mundo inteiro. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Justiça. O que é fazer a coisa certa? Eu acho que tem um PDF dele no Google, tá? Muito bom esse livro aqui. Não sei, Giuseppe, se é esse. Aí, ó. Mas dá uma olhada que eu acho que tem PDF no Google, tá? Mas vamos lá. Vamos falar de uma questão agora envolvendo essa força normativa da Declaração Universal dos Direitos Humanos e esses pactos de 1966, os famosos pactos de 1966, os pactos de Nova York de 66, são exatamente esses dois pactos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que, na verdade, são duas cópias da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que esses pactos foram feitos para falar, olha, Estados, agora vocês têm que cumprir, porque isso aqui são leis internacionais, não é mais uma declaração. A declaração, pessoal, para quem está fazendo a anotação, possui força normativa de recomendação. Para quem está anotando, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 possui força normativa de recomendação, não possui força de lei. Então, para quem está anotando aí, a Declaração Universal dos Direitos Humanos possui força normativa de recomendação, não possui força de lei. Esse foi o grande problema da declaração. Agora, os pactos internacionais, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais possuem força normativa de lei, leis internacionais, e obrigatoriamente devem ser cumpridas pelos Estados que fazem parte. Então, todos que fazem parte da ONU, automaticamente, já aceitam esses pactos nos respectivos estados, porque são as duas leis de direitos humanos da ONU. Não são leis internacionais de sistemas regionais. Elas são os dois pactos ligados à ONU. Então, o que a ONU tem em termos de legislação? A ONU, a Organização das Nações Unidas, não é o sistema interamericano, não é o sistema europeu, não é o sistema africano. O que a ONU tem especificamente de direitos humanos, leis de direitos humanos? Ou seja, professora, quero encaminhar uma petição para o Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra. Você vai fundamentar nenhum desses pactos.
Ou vai ser o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ou o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Vai depender do que foi violado. Quer encaminhar o caso de Brumadinho para a ONU. Isso aí vai envolver o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Quer encaminhar problemas de saúde pública para a ONU. Violação de direito humano à saúde. Conselho de Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Enfim. Quer encaminhar violação do direito à vida. Isso é um direito civil. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas. Então, essas são as duas leis. Posso colocar a Declaração Universal dos Direitos Humanos na minha petição? Deve. A força simbólica que ela tem, ela é o início de tudo. Ela é o pontapé inicial de todo o sistema de proteção universal. Deve. Mas vocês podem ter certeza que as recomendações vão ser baseadas com base no pacto. Seja no Internacional de Direitos Civis, Políticos, ou Econômicos, Sociais e Culturais. Só que nós temos dois casos que ilustram muito bem uma diferença muito grande em termos de cumprimento e descumprimento de decisões envolvendo a violação de direitos humanos. Como eu falei para vocês, a Organização das Nações Unidas não tem um tribunal específico de proteção aos direitos humanos. O tribunal da ONU é a CIJ, que é a Corte Internacional de Justiça. Essa Corte Internacional de Justiça, ela tem sede na cidade da Haia, na Holanda. Coloquei no material de vocês. Aqui. A Corte Internacional de Justiça, ela é o único tribunal da ONU, ela é o órgão judicial, porque a ONU tem vários órgãos. Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, o Conselho de Direitos Humanos, enfim. Mas o único que é judicial, que pode fazer sentenças, é a Corte Internacional de Justiça. Então, ela é totalmente ligada à Organização das Nações Unidas. Ela tem um estatuto próprio. Então, a Corte Internacional de Justiça, que foi criada lá em 1946, ela tem uma lei que eu falo assim, como se fosse um regimento interno. Ela tem um estatuto próprio, e esse estatuto prevê todas as normas de funcionamento dessa Corte Internacional de Justiça. Essa Corte Internacional de Justiça está lá na cidade da Haia. Ela é composta por 15 juízes. Eles são eleitos de acordo com o estatuto da Corte Internacional de Justiça. Um brasileiro que foi juiz da Corte Internacional de Justiça. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec. Ele foi juiz da Corte Internacional de Justiça por muitos anos. Ele é eleito pela Assembleia Geral da... Quem elege esses 15 juízes? Eles se candidatam, e quem elege, por maioria, é tanto a Assembleia Geral da ONU, como o Conselho de Segurança da ONU. Então, tem um trânsito muito bom, gente. É o Conselho de Segurança da ONU e a Assembleia Geral da ONU. É um mandato de 9 anos e existe a possibilidade de reeleição. Da mesma forma que a gente já estudou até hoje, é vedada a eleição de juízes que sejam da mesma nacionalidade. Ter 2 brasileiros, ter 2 alemães, ter 2 franceses, enfim. Sempre vai para ter uma participação dos países, de todos que integram a Organização das Nações Unidas, sempre é feito ali um rodízio em relação a quem faz parte quem é juiz da CIJ. Vamos lá. Uma característica desse tribunal. Nos sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, nós estudamos que as ações são feitas por vítimas contra estados. Então, nós temos aqui as pessoas que apresentam as petições. São pessoas, ou grupo de pessoas, ou uma organização não governamental, ou são advogados representando pessoas, mas são vítimas. Então, um lado da ação, nós temos pessoas ou grupos de pessoas, e os réus são os estados. Na Corte Internacional de Justiça, o sistema de proteção é um pouquinho diferente. Não existem vítimas aqui. Então, eu, a Adriana, o John, o Matheus, a Hillary, ninguém, nós nunca poderemos ajuizar uma ação internacional na Corte Internacional de Justiça contra um Estado. Nunca. A Corte Internacional de Justiça ela foi criada com 2 objetivos. Primeiro objetivo,
julgar litígios entre estados, ou seja, um estado processa o outro. Aqui não tem vítima processando alguém, ninguém processando a pessoa. Então, ele foi criado para um estado processar o outro, e a Corte Internacional de Justiça, ela foi criada para ser a consultora jurídica da Assembleia Geral da ONU e do Conselho de Segurança. Então, nós temos aqui dois objetivos da Corte Internacional de Justiça. O primeiro, estados processarem estados, está aqui. Sempre vai ser assim. Não tem como, na CIJ, não. Adriana contra Alemanha. John contra Estados Unidos. Mateus contra China. Lá é Alemanha contra Estados Unidos. México contra Alemanha. Brasil contra Uruguai. Lá não é vítima contra Estado. Sempre vai ser Estado contra Estado. Essa é uma característica da Corte Internacional de Justiça. É um tribunal, então ele tem característica, a competência contenciosa, judicial, ele é formado por juízes, não são advogados, não são outras profissões, membros. Nós temos 15 juízes. Então, eles vão emitir sentenças, são decisões. E essas decisões são obrigatórias, como se fosse a Corte Interamericana, são sentenças, não são recomendações, como o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não são recomendações, são sentenças. E essas sentenças são contra os estados. Se ficar reconhecido que o estado violou, olha o ponto aqui, não é só normas de direitos humanos. Para acontecer uma sentença condenando um determinado estado, a Corte Internacional de Justiça, ela tem que reconhecer que houve uma violação de normas de direito internacional de uma forma geral. Disso, a gente tira a seguinte situação. Esses litígios que a Corte Internacional de Justiça tem competência para julgar, não são apenas litígios envolvendo direitos humanos. A Corte Internacional de Justiça, ela não é uma corte específica de direitos humanos. Os tribunais específicos de direitos humanos são os tribunais regionais, que foram criados ali, regionais, aqueles que a gente está estudando, vai estudar o europeu ainda, mas a Corte Internacional de Justiça, o órgão judicial da Organização das Nações Unidas, formado por 15 juízes com mandato de 9 anos, com sede na Haia, na Holanda, ela tem competência para julgar violações de normas internacionais, independente da área. Como assim? Normas ambientais internacionais. Violou o protocolo, a Conferência das Partes, violou a Convenção de Sendai, violou a Convenção de Aarhus, sobre o direito à informação ambiental, violou um acordo que foi feito entre 2 países para a construção de uma barragem, porque fez poluição ambiental num país no outro. Litígios internacionais, Corte Internacional de Justiça. 2 países fizeram um acordo de exportação de pneu. Um problema dos pneus do Brasil, que aconteceu lá na CIJ, uma brigaiada do Brasil por causa dos pneus. Descumpriu o acordo. Corte Internacional de Justiça, um país processando o outro. Problemas econômicos, Corte Internacional de Justiça. E direitos humanos, pode ir para lá? Pode. Por isso que não tem como a gente não falar um pouco da proteção internacional dos direitos humanos no âmbito da Corte Internacional de Justiça, porque, apesar da Corte Internacional de Justiça não ser um tribunal específico de direitos humanos, e sim um tribunal para julgar violações de normas internacionais de uma forma geral, isso inclui direitos humanos. Então, se houver uma violação de direito humano, que um país queira processar o outro, eles não vão escolher os sistemas regionais de proteção, porque lá é vítima contra o Estado. Eles vão ter que processar, vamos supor que o Brasil quer processar o Peru, porque o Peru violou uma norma de direito humano em relação ao brasileiro que está lá dentro.
Se as famílias da vítima desse brasileiro, ou esse brasileiro quisesse processar, seria no Sistema Regional de Proteção. Mas se o Brasil quiser fazer isso no nome do Brasil, aí ele vai levar para a Corte Internacional de Justiça. Pode falar, John. Boa noite, professora. Então, nessa questão, tudo bem, a senhora? Nessa questão que a senhora estava comentando aí, eu acredito até que teve um caso que ocorreu em 2013 que talvez se enquadre nisso. Talvez a senhora se lembre até. Teve um jogo entre Corinthians e São José, na Bolívia, que os torcedores do Corinthians dispararam um sinalizador contra um torcedor do time rival, né? E esse torcedor é um jovem de 14 anos que acabou morrendo. Então, assim, nesse caso, foi um brasileiro que cometeu um crime na Bolívia. Nesse caso, se os pais do menino boliviano quisessem processar esse brasileiro, seria a Bolívia contra o Brasil ou seria alguma outra forma de levar isso adiante a respeito de uma violação dos direitos humanos? Aconteceu uma violação de direitos humanos dentro da Bolívia, foi isso? Foi, no estádio lá E a na Bolívia. Bolívia não tomou providências? Eu acredito que não, não sei como ficou. Parece que tinha uma multa para ser paga aos pais desse garoto e essa multa não foi paga. Tá, você tem dois caminhos aqui. O primeiro sempre vai ser esgotamento dos recursos internos. Todos os tribunais internacionais, eles só podem atuar depois que ficar comprovado que tentou resolver internamente. Então, vamos supor que ficou demonstrado que a Bolívia foi omissa na proteção de direitos humanos, independente do estrangeiro que está lá dentro. Se é brasileiro, se é boliviano, se é brasileiro, a gente sabe que não leva-se em consideração a nacionalidade da vítima, mas sim se o país faz parte de um determinado sistema de proteção. Você vai ter dois caminhos. Ou esse brasileiro pode processar a Bolívia no sistema regional de proteção, que vai ser o interamericano, porque você vai ter que olhar, a Bolívia faz parte de qual sistema? Não é em relação à nacionalidade, é em relação ao réu. Então, vai ser vítima contra Estado. Se for vítima contra Estado, vai ser os sistemas regionais de proteção, vai ser o sistema interamericano. Agora, ele pode simplesmente deixar aconteceu aquela violação, e aí o Brasil, se o Brasil verificar aquela situação, e se ele quiser, tem que ter vontade, a gente sabe que é o princípio do consentimento em tudo. Se o Brasil quiser, ele pode processar um Estado, mas aí vai ter que ser na Corte Internacional de Justiça, mas aí tem que ficar comprovado que houve violação de alguma norma internacional. Esse é o ponto da CIJ. O caso que você apresentou pode ter uma ação, sim, no sistema interamericano. Pelo que você falou, a situação aí teve violação de direitos previstos na Convenção Americana. Para se ter uma ação na CIJ, Brasil processar Bolívia, tem que ficar comprovado que houve uma violação de norma internacional. Ou um acordo internacional, ou uma norma internacional, uma convenção, um tratado, um estado, alguma coisa internacional. Tem que ter, não é só o fato. Tem que apresentar a violação, pegar esse fato e falar assim, olha aqui, violou esse artigo específico dessa norma internacional X. Aí o Brasil, se ele quiser, ele pode processar a Bolívia, não no sistema regional, mas na Corte Internacional de Justiça. Ok? Perfeito. Obrigado, professor. Então, essa é a grande... Olha para vocês verem as possibilidades que a gente tem aqui em níveis de proteção. Mas vocês podem observar que cada sistema vai ter uma característica. O sistema interamericano, a gente já viu que tem uma característica. Esse aqui já tem uma característica que é só ele que tem isso aqui. É o único tribunal do mundo de Estado processar Estado. Brasil processar Bolívia, Brasil processar Estados Unidos, Brasil processar Alemanha, Alemanha processar México, México, Estados Unidos, sim, porque Estados Unidos faz parte da ONU. Ah, mas quem são os réus aqui? Quem pode processar quem? Todo mundo que faz parte da ONU pode ser processado aqui e pode processar também. Nós temos 194 países. Aqui os Estados Unidos podem ser processados, porque ele faz parte da ONU, tá? Karine, dúvida? Sim, professora, eu queria saber se nesse modelo também deve existir a esgotação dos recursos, por exemplo, um país quer processar o outro, então antes de chegar à corte, ele deve tentar algum acordo diplomático, algo assim, antes de chegar até a corte. Isso é verificado? Isso. Karine, o sistema internacional, ele só pode atuar depois que ficar comprovado que os mecanismos internos foram acionados. Porque se isso não ficar comprovado, já existe, aí já é o campo de vocês, das relações internacionais,
já existe naturalmente um embate muito grande do interno com o internacional. Muitos estados não gostam dessa relação, da existência desse sistema internacional, porque eles entendem que esse sistema internacional viola a soberania e as decisões internas dos países. Então, são as relações internacionais que mantêm esse... É como se a gente tivesse, assim, eles ficam orbitando. Todos os sistemas de proteção ficam orbitando dentro de uma sociedade internacional. Vai chegar no momento que um começa a chocar com o outro. É o que eu falo, gente, tem que fazer a leitura do Teubner para a gente poder entender o funcionamento dos sistemas internacionais. Eu até falei na primeira aula para vocês, existe uma sociedade internacional. Essa sociedade internacional ela é formada por lógicas distintas. Então, nós temos a proteção internacional dos direitos humanos, especificamente, a proteção internacional do direito internacional, a proteção internacional do direito sanitário, a gente está falando de pandemia, a questão interna do direito internacional econômico, o direito internacional ambiental. Então, eles ficam orbitando. Eu até mencionei na primeira aula, eu acho que foi na nossa primeira aula presencial. Não sei se vocês se lembram, aqueles computadores mais antigos que tinham um descanso de tela, que tinham umas bolinhas que ficavam, quando você deixava o computador parado, ficavam sendo umas bolinhas de sabão, assim, elas ficavam batendo. Não sei se vocês vão se lembrar. Elas ficavam passando assim na tela, esbarravam na outra, mas nenhuma arrebentava a outra. Elas só esbarravam. O Teubner apresentou como uma forma de... Teubner é um autor que escreve muito bem sobre os fenômenos internacionais, e ele criou um sistema para explicar o fenômeno a existência do sistema, das lógicas, né, do sistema internacional. Então, seriam esferas, e essas esferas ficam aí, orbitando, e é claro que em determinado momento uma vai chocar com a outra. Então, por exemplo, quando você pega a seguinte situação, Eslováquia e Hungria. Existe um acordo para se construir uma barragem lá no Rio Danúbio. O Rio Danúbio passa pela Hungria e passa pela Eslováquia. A barragem pega parte da Eslováquia e parte da Hungria. A Eslováquia vai lá, na parte dela, e arrebenta com a poluição do Rio Danúbio. A Hungria, com um perfil mais de proteção ambiental, olha o choque. A questão econômica com o meio ambiente. A Hungria, com a questão mais ali de proteção ambiental, simplesmente vira e fala assim, da parte da Hungria para cá, essa barragem vai parar de funcionar. Nós não vamos... Paralisa as atividades. Agora eu quero ver também a Eslováquia começar a poluir o rio. Ela está descumprindo o acordo. Aí a Hungria vai lá e paralisa o trem. Como que a barragem funciona pela metade? Como é que você pega uma barragem e funciona? A Eslováquia teve que parar. Aí você está vendo aqui duas questões colocadas, a proteção internacional do meio ambiente e as questões do direito internacional econômico. A Eslováquia, com a visão mais de desenvolvimento econômico, deixa o meio ambiente para lá, nós temos que desenvolver isso aqui. A Hungria não. Aqui no nosso país a gente quer harmonizar meio ambiente com desenvolvimento econômico. Você se vira aí, você vai parar de poluir. Não consegue chegar num acordo. Ações internas, que foi o que você colocou, Karim. A Eslováquia, a Hungria, não em termos de uma processar internamente a outra, porque não tem como. Isso teria que ir para um cenário internacional. Mas governo notificando documentos, questões diplomáticas, envio de pessoas para tratarem, documentos para chegar num acordo, enfim. Muitas formas para tentar resolver isso internamente. Não chega num acordo. Prejuízo em cima de prejuízo. O que a Eslováquia faz? Processa a Hungria na Corte Internacional de Justiça. Processa a Hungria porque ela descumpriu um acordo de paralisar o funcionamento da barragem que foi criada para gerar energia. Enfim, virou um litígio internacional. Mas muito famoso, a gente vai ver isso no próximo semestre, porque a gente ainda tem mais uma disciplina junto, né? Que é a proteção internacional do meio ambiente. Então, a Mari me pediu o plano dessa matéria. A gente vai ver esse caso na próxima aula, que é no próximo semestre, que é o GAPSICO de março, mas que é uma ação que foi feita entre Eslováquia e Hungria. E acabou que no final deu tudo certo. A barragem voltou a funcionar sem poluir o meio ambiente. Mas foram anos para se chegar numa solução
entre Eslováquia e Hungria. Mas tentou antes internamente. Então, nada vai poder ir para o cenário internacional sem passar pelo interno. Porque quando chega lá no internacional, se chega uma decisão para aquele país fazer alguma coisa, o país vai virar e falar assim, não vou fazer porque você nem me deu chance de eu tentar resolver isso aqui internamente, você está violando minha soberania. Então, por isso que criou esse requisito para evitar que os estados aleguem violação da soberania dos países, ok? Deu para entender? Ah, entendi. Obrigada. Voltando aqui, vou parar de compartilhar para a gente ver 2 casos. Exatamente, Hillary. Quem estudou o direito, quando começa a estudar o direito internacional no 10º período, quer morrer, quer infartar. Fala assim, eu não sei nada, não estou entendendo mais nada que está acontecendo. O que é isso aqui que a professora está falando? Eu aprendi minha vida inteira que o direito é construído em normas hierarquizadas. Aí entra uma professora aqui falando que não tem hierarquia. Não tem, tá? No cenário internacional não existe uma hierarquia. Quando eu mostro para vocês, quando eu apresento, gente, dá uma olhada. É uma leitura um pouco complexa, tá? Vou escrever o nome dele aqui. É a teoria de Teubner. O Teubner explica muito bem como funciona essa sociedade internacional. Realmente são lógicas, não existe uma hierarquia, essa norma é a mãe das normas, não tem um tribunal que é o maior tribunal do mundo, que é superior a outro tribunal. Imaginem uma sociedade sem essa hierarquização. Imaginem como que é difícil você manter o equilíbrio entre essas lógicas, que são lógicas distintas. É lógico que elas vão se esbarrar o tempo todo, que não pode uma explodir a outra. Quem que cuida, na verdade, agora vou jogar a bomba para vocês. Quem que é responsável por manter essa sociedade internacional dentro de um certo equilíbrio para que nenhuma lógica colapse a outra? Vocês, é exatamente onde vocês entram. A gente conhece o direito, a gente conhece as normas de cada sistema tem uma lógica própria, cada sistema se autorreproduz. Quem lê Teubner consegue compreender muito bem o que eu estou dizendo isso. Cada sistema se mantém, mas vão chegar momentos que esses sistemas vão querer se chocar, eles vão se chocar. O problema é quando um quer arrebentar o outro. É exatamente a área de vocês. Manter esses sistemas aí, essas orbitando, e evitar que tragédias aconteçam em relação a esses sistemas, entenderam? Conseguiram achar vocês no mundo? Sem vocês, é assim, eu nem sei o que ia acontecer. Enfim, não só nessa área, é uma delas, né? Imaginem a dificuldade que é segurar relações internacionais. E quando eu falo, eu fui fazer uma disciplina de relações internacionais no doutorado. Eu não fiz uma graduação em relações internacionais. Depois que a gente estuda relações internacionais, é que a gente vê a importância dela para a sobrevivência do sistema. Sem as relações internacionais, imagina o que é chegar a uma decisão de uma Corte Europeia de Direitos Humanos na França, um país que veda a eutanásia, que tem lei que veda a eutanásia, e aí chega uma decisão da Corte Europeia lá e fala assim, França, faz a eutanásia no caso Lambert. O que leva a França a cumprir? A França é contra, a França tem lei que criminaliza. O que leva um país a ir contra todo o sistema dela, interno, e cumprir uma decisão internacional? Vou falar para vocês, não é a amizade do juiz de tomar cerveja na casa do presidente, não, viu? É exatamente a área de vocês, que mantém esses diálogos para se ter efetividade em termos de decisões. Não adianta nada um tribunal virar e falar assim, olha aqui, vou dar 2 exemplos para vocês hoje. Olha aqui, ó, você vai cumprir isso aqui. O que leva o Estado a cumprir? Ter assinado, não tem sanção nenhuma se ele não cumprir. O que mantém toda essa relação? O que realmente faz? O que mantém a relação interna e internacional? Vocês. É exatamente a área de vocês.
é onde vocês vão se encontrar em cada ponto específico, porque eu estou falando também, as pessoas falam, nossa, o direito tem um leque de possibilidades. A área de vocês tem infinitas possibilidades também. Quando vocês começam a conhecer os sistemas, vocês vão vendo que sim. Caso Lagrange. Olha os problemas das relações as falhas de relações internacionais desses casos aqui. Caso dos irmãos Lagrange. Década de 80. Dois alemães, 2 irmãos, no Arizona, nos Estados Unidos. Existe uma convenção que se chama Convenção de Viena para Assuntos Consulares. Também só chamada de Convenção de Viena, de 1963. Ela é uma convenção. A maioria dos países fazem parte, porque não tem como, né? Todo mundo que tem relações consulares tem cônsul, enfim, tem que fazer parte dessa convenção. Convenção de Viena para Assuntos Consulares. A maioria dos países que fazem parte da ONU ratificou a Convenção de Viena. Artigo 36 da Convenção de Viena. O estrangeiro que praticar crime, o estrangeiro, uma pessoa de outro país, praticou um crime em outro país, e for preso, processado, sentenciado, ele tem direito nós já falamos isso no semestre passado, a gente vai aprofundar um pouquinho hoje. Ele tem direito não só à defesa, a defesa é feita pelo advogado, mas ele tem direito a uma questão que se chama notificação consular, assistência consular. A notificação consular, ou seja, o comunicado ao seu respectivo consulado, é direito humano. Ele é considerado direito humano. Então, suponhamos que o John saia daqui do Brasil, vai lá no Arizona, nos Estados Unidos, pratica um crime lá dentro, é preso. Além da defesa, as ligações, os advogados que ele tem direito, os Estados Unidos, o governo local, tem que providenciar imediatamente a notificação ao consulado brasileiro para que o consulado acompanhe o processo desde o seu início até o fim. Artigo 36 da Convenção de Viena para Assuntos Consulares. Ok. 2 alemães, Karl Lagrange e Walter Lagrange. Então, é o caso dos irmãos Lagrange. 2 alemães, no Arizona, vão assaltar um banco. Entra no banco com a finalidade de assaltar. O gerente vira aquela confusão, reagiu, os 2 matam o gerente para roubar. Latrocínio. A intenção lá não era entrar e matar o gerente, a intenção era pegar dinheiro. Mas matou para pegar o dinheiro. É crime, matou. Né? É um latrocínio, aqui a gente chama de latrocínio, lá, um homicídio, né? Enfim. Ok. Crime punido com pena de morte. Mais grave ainda. Foram presos em flagrante, processados. Estados Unidos não fez a comunicação, a notificação consular, e os Estados Unidos faz parte da Convenção de Viena. A Alemanha eles são alemães, eram alemães, faz parte da Convenção de Viena. Estados Unidos não fez em nenhum momento, eles nem sabiam que existia esse direito. Observem que não é uma assistência que vai falar, vocês não vão ser punidos com pena de morte. Não é para isso. É para garantir o direito humano. Assistência, olha, você tem direito a estar acompanhado por alguém, por uma autoridade do seu país. É isso. E acompanhar o processo, porque às vezes são pessoas que não compreendem idioma, são pessoas que não compreendem as leis locais, enfim. Primeiro sai a sentença do Karl Lagrange. E depois sai a sentença do Walter Lagrange. Cada um dentro da sua participação. Fica comprovado, os 2 são sentenciados à morte. O Karl Lagrange é executado. A Alemanha nem sabendo do que está acontecendo ainda. O Karl é executado primeiro.
Depois que ele foi executado, a Alemanha toma conhecimento do fato. Aí virou um negócio uma explosão internacional de notícia. Estados Unidos executa descumprindo a Convenção de Viena, a Alemanha toma conhecimento. Depois da execução, o Walter Lagran ainda não tinha sido executado. Ele estava prestes a ser executado. A Alemanha toma conhecimento dessa execução, mas como que o alemão foi executado lá? Nós não estamos sabendo. Aí tem aquelas comunicações consulares que vai lá ver o que está acontecendo, vai. Mas nunca teve a notificação consular. Isso é direito humano. O que acontece? Já virou um problema aqui. Olha o litígio aqui. Tenta resolver internamente. A Alemanha manda representantes, não executa, paralisa esse processo. Já perdemos a vida de um ali sem assistência consular. Volta o processo do irmão dele, do Walter, para garantir assistência consular e cumprir a Convenção de Viena dos Estados Unidos. Um tanto de documento, gente. Você não executa. Estados Unidos, vou executar. Fim. A Alemanha corre e faz uma ação, ajuiza uma ação na Corte Internacional de Justiça contra os Estados Unidos por violação da norma internacional, que é a Convenção de Viena. Olha, Corte Internacional de Justiça, a Alemanha fez isso aqui, os Estados Unidos, eles realmente, efetivamente praticaram crimes, foram presos. Os Estados Unidos não providenciou a comunicação consular, nos termos do 36 da Convenção de Viena. Houve uma violação de uma norma de direito internacional, então nós estamos... O outro réu, que é o irmão, está prestes a ser executado, então nós estamos precisando de uma liminar. O que é essa liminar? Chama medida provisória. Tem que tomar cuidado para não confundir com medida provisória brasileira. Porque medida provisória aqui no Brasil são aqueles atos do Poder Executivo para normatizar alguma situação. Medidas provisórias na Corte Internacional de Justiça é como se fosse uma medida liminar. Dá uma liminar urgente aí, não dá para esperar o processo chegar no fim, a gente chama de medida provisória. Nós precisamos de uma medida provisória para suspender a execução do Walter. O que acontece? A Corte Internacional de Justiça analisa, vê a violação do direito humano que aconteceu, ou seja, executou sem a notificação consular da Convenção de Viena, os Estados Unidos violou o artigo 36, e já estava violando também no caso do Walter Lagran. E conseguiu. Teve. Lá teve. O problema é que a Indonésia não liberava ele mesmo, tá? Todo mundo estava sabendo já, até nós que estávamos sabendo. Teve a comunicação ao consulado. Eu lembro, até no dia, a Dilma estava lá minutos antes da execução, tentando fazer uma intervenção lá para não executar, na verdade, porque no Brasil não é... A alegação vai ser sempre essa. Se no país do nacional o crime não é punido com pena de morte, que não seja punido com pena de morte no país onde ele está. Tentou ter o fim, mas lá teve a comunicação ao consulado. O problema lá é porque a Indonésia não queria liberar mesmo, tá? Não teve um acordo para fazer a liberação dele. Enfim, gente, essa questão do Carl do Walter foi assim, conseguiu o negócio em questão de horas. Gente, corre, libera essa decisão logo, porque a execução dele está chegando, A Corte Internacional de Justiça trabalhando até de noite para construir essa decisão, para fazer a decisão, faz a decisão, suspende, pede, a Corte coloca Estados Unidos, não executa. Você já errou no caso do Carl Lagran. Suspende essa execução, começa esse processo do início, garante a participação do consulado da Alemanha nesse processo. Se você quiser sentenciar a morte de novo, você sentencia. Mas essa execução não pode acontecer sem a participação do consulado no processo, ela é nula. A decisão sai, é encaminhado para o governo norte-americano, chega lá, o que acontece? Nada. Decisão da Corte Internacional de Justiça chegou, foi encaminhada para o governador do Arizona. O governador do Arizona pegou a decisão, olhou, o que é isso? O Corte Internacional está mandando eu... pôs na gaveta, só pode executar. E executou. Então, teve primeiro
a execução do Karl Lagran sem a comunicação ao consulado, a Alemanha toma conhecimento, a execução do Walter Lagran quase chegando, simplesmente consegue uma decisão da Corte Internacional de Justiça, não executa, começa o processo de novo, ele pode ser condenado à morte, tudo bem, mas garante a ele a assistência consular, porque nenhum irmão dele teve. Vocês já violaram aqui a Convenção de Viena, isso é um direito humano. A decisão chega, vai para o governo, lá nos Estados Unidos um federalismo completamente diferente, lá um federalismo que a força sai dos estados para a União, os estados têm uma força muito grande. Chegou lá para o governo federal falou, manda para o governador do estado do Arizona, ele que define, cada estado tem leis diferentes, tanto que um tem pena de morte, outro não tem pena de morte, enfim. Chega no governador do Arizona, o Arizona pega a decisão e fala, que é isso, Corte Internacional? Que tem? Engavetou o negócio, pode executar. Aqui nós temos autonomia. Foi um dos maiores problemas internacionais. Brasil, os Estados Unidos, acho que até hoje é falado desse caso Lagran, envolvendo os irmãos Lagran por completa falta de relações, noção de relações internacionais e de conhecimento em termos de relações internacionais, de força de decisões de tribunais, de pontes de ligação para fazer esse elo do governo local, não é nem do federal aqui, porque nós estamos falando de Estados Unidos. Estados Unidos com federalismo diferente, em que os estados têm autonomia para fazer essas pontes dos estados com os tribunais internacionais. O governador não nem sabendo o que é Corte Internacional de Justiça. O que é isso? É um tribunal lá não sei de onde mandando eu não executar um cidadão que matou o outro aqui. Mais ou menos essa visão. E aí vai lá, engaveta a decisão e acontece isso. Qualquer livro que vocês pegam hoje de Corte Internacional de Justiça e vão estudar, tá lá. O caso Lagran, como o caso que houve as maiores falhas em termos de relações internacionais na história, envolvendo a Corte Internacional de Justiça. Depois nós temos o caso Avena. O caso Avena, isso foi anos depois, matou, ok? Executou, virou... O que aconteceu com os Estados Unidos? Nada. Teve aqueles documentos, foi repudiando, né, toda a sociedade internacional, mas ninguém corta relações com os Estados Unidos. Enfim. Anos depois, esse primeiro foi o caso Lagran, dos irmãos Lagran. Anos depois, 54 mexicanos entram no Texas e praticam os piores crimes que vocês podem imaginar. Homicídio, estupro. Parece que juntou 54 pessoas ali, 54 mexicanos, e eles saíram fazendo um arrastão dentro do Texas. Matou um monte de gente, estupro, todo é crime horrível que vocês imaginarem, eles cometeram. Presos. Todos eles. Dos 54 ali, cada um por um crime diferente, mas 51 tinham cometido crimes gravíssimos. A maioria. De novo, os Estados Unidos não comunicou o consulado do México. Olha o negócio acontecendo. Começou a sair nos noticiários, Estados Unidos repetindo o problema envolvendo. Aí citou o caso Lagran. Se eles também não tinham conhecimento. Lá no Texas o negócio estava muito fechado, enfim, estava um negócio... Não fizeram a comunicação. Foram presos, foram sendo condenados, pena de morte. Texas, pena de morte. Do mesmo jeito. Só que aqui nós não estamos falando de 2, nós estamos falando de 51 que receberam essa pena. O que acontece? O processo já tinha começado, já tinha sentenciado, pena de morte. México toma conhecimento. Antes das execuções. México toma conhecimento. Mas toma conhecimento que cai na mídia. Não por comunicação formal. É um documento formal que é encaminhado para o consulado mais próximo, ao Texas, onde aconteceu o crime. Essa notificação consular, repito, não é para
absolver ou para inocentar pessoas que cometeram crimes. É para garantir que essas pessoas esses criminosos, esses acusados, vão ter a assistência do seu país juntamente com a defesa. É uma garantia internacional. Nós temos aí o quê? Começam as execuções e o México tentando negociação e executa um. Aí o negócio virou uma coisa, executou um, falou, não é possível, está acontecendo de novo, não é possível, vai acontecer de novo, gente, isso aqui. México corre e fala, a única alternativa, nós já tentamos de tudo aqui, a única alternativa é tentar a Corte Internacional de Justiça. Pegaram, formalizaram uma ação, México contra Estados Unidos, o caso Avena. Conseguem a medida provisória é encaminhada para o presidente dos Estados Unidos. Na época, era o presidente Bush. O presidente Bush olhou, falou, gente, de novo? Porque o negócio foi assim. Chega para o governo federal, a coisa está acontecendo no estado. Não é possível. Aí o que o presidente faz? Vou até compartilhar com vocês. Ele vira e fala assim, vou fazer por escrito. Nós não vamos mais passar por isso aqui. Ele faz um documento, encaminha a decisão para o governador do Texas e pede para o governador do Texas, temos que cumprir isso aqui. E a próxima execução era de um rapaz, parece que era Medellín o nome dele. Deixa eu mostrar para vocês. Eu acho que... Aqui, ó. O presidente Bush concordou em dar cumprimento à decisão, ele fez um memorando presidencial e determinou, no qual determinou o cumprimento da sentença, né, pelos tribunais do memorando que não tem, dizia o seguinte, olha aqui. Os Estados Unidos fazem parte da Convenção de Viena, bem como o protocolo que garante. Eu determinei, conforme a autoridade de presidente investida pelas leis, né, de que os Estados Unidos irão cumprir com suas obrigações internacionais, sob a decisão da CIJ, no caso envolvendo a Avena e outros cidadãos mexicanos. Ele encaminhou esse documento aqui para o governador do Texas e falou, olha, nós vamos cumprir, porque, né, aí, nós vamos cumprir a Convenção de Viena. Quando chegou lá, o que o governador do Texas fez? Só para vocês verem o que é o federalismo norte-americano. Não vou cumprir a determinação do presidente da República. Não vou cumprir a determinação do presidente. Aqui no Texas, quem manda sou eu. Não é o presidente. Olha o que é federalismo, a diferença de federalismos. Que no Brasil é totalmente diferente. A ordem sai do federal e vai para os estados. Normal, né? Não peguem exemplos envolvendo decretos locais, na questão de pandemia, é uma situação excepcional que o Supremo Tribunal Federal concedeu. Mas aqui o nosso federalismo é que o poder sai do centro para os estados. Lá não, sai dos estados. São várias formas de federalismo. Que nunca vi isso. O que aconteceu? O estado não cumpriu do Texas, falou, vou executar. Não vou cumprir decisão de corte, não vou cumprir ordem do presidente dos Estados Unidos. O que aconteceu? A União processou o Estado. Super difícil de ver isso acontecer. A União Federal, o governo dos Estados Unidos, federal, processou o Estado do Texas para ele cumprir aquela decisão. Quando existe uma ação da União Federal contra um Estado, quem julga é a Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, o caso foi parar na Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte deu um jeito de fazer o seguinte. Olha, é uma decisão internacional. Isso aí ela criou, até hoje as pessoas ficam investigando como que chegou nessa decisão. É uma decisão internacional. O presidente não pode simplesmente mandar o governador cumprir. Essa decisão tem que passar pelo presidente
ir para o Congresso para ser votado, se vai ser cumprido ou não, e depois de passar pelo Congresso norte-americano, é que vai ser encaminhado para o governo do Texas. Simples. Isso aí eu nunca vi em nenhum estado a decisão internacional passar pelo... Porque esse processo já acontece antes do estado fazer parte do sistema. Então, a partir do momento que faz parte, as decisões são obrigatórias dentro do estado. Mas nesse caso, especificamente, a Suprema Corte entendeu isso. E nesse caso, deu tempo de resolver. O Texas aceitou, cumpriu, mas só cumpriu depois que o caso foi para a Suprema Corte, porque a União... Ele não cumpriu porque o presidente mandou. Ele cumpriu, e nem porque foi a Corte. Ele cumpriu por quê? Porque o caso, a União processou o Estado, o caso foi para a Suprema Corte, eles apresentaram defesa, enfim. A Suprema Corte entendeu que só vai cumprir, Texas, você tem que cumprir se passar pelo Congresso, o Congresso, por maioria, votar e entender que tem que cumprir. Passou pelo Congresso muito rápido e chegou no Texas, aí ele falou assim, agora sim, agora eu vou cumprir. E aí deu cumprimento a essa decisão da Corte Internacional de Justiça. Enfim. Pergunta, né? Mas mudou a sentença de algum? Os processos foram refeitos. Começaram desde o início. O que foi executado, não. Os Estados Unidos continuou violando, nesse caso específico, mas os outros recomeçaram. Houve mudança na sentença? Não. A mesma sentença de morte, de pena de morte, ela foi mantida, continuou com a sentença de pena de morte. Mas, se eu não me engano, há poucos anos atrás, o último estava sendo executado. Então, o que aconteceu foi que eles ganharam mais tempo. E, assim, houve uma mudança em termos de cumprimento. No caso Lagran, foi totalmente descumprido, com problemas terríveis de relações internacionais também. Nesse caso, teve problema de relações internacionais, nitidamente a gente vê. Gente, a União tem que processar o Estado. Vocês imaginam a falha até nas relações internas, né? A questão de internacionais internas, né? Para vocês verem a União processar o Estado, o negócio chegar na Suprema Corte e o governador falar, agora sim, depois que passar lá pelo negócio, agora eu vou cumprir. Mas eu não vou cumprir sua ordem, não, nem essa corte aí. Então, ou algumas, né, falhas tiveram em termos de relações. Mas, pelo menos, foi cumprida a Convenção de Viena de 1963 e os processos foram reiniciados, tá? Por que a gente fala isso na aula de Declaração Universal dos Direitos Humanos? No caso Lagran, houve uma alegação de que estavam sendo violados os direitos humanos. E aí os Estados Unidos respondeu. No caso Lagran, a Alemanha alegou a violação de da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí os Estados Unidos fez uma defesa e falou o seguinte, Declaração Universal dos Direitos Humanos é recomendação. Eu não sou obrigada a cumprir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? No caso Avena, já foi invocado, além da Convenção de Viena, os pactos internacionais dos direitos civis e políticos. Então, já teve uma mudança também, e aí não teve a alegação de que não iria cumprir, porque seria declaração, né? Porque já é pacto. Enfim, por isso que eu gosto de fazer esses casos na aula de Declaração Universal, tá? Pessoal, alguma dúvida? Povo? Vocês estão aí? Quando principalmente... Peraí, deixa eu botar aqui. Vou olhar o álbum. Tá, Giuseppe? Vou olhar o álbum. Mateus, quando ela violar normas de direitos humanos, quando um Estado violar normas de direitos humanos. Quando você conseguir comprovar que um determinado Estado violou normas de direitos humanos. Mas a gente pensa assim, nossa, mas tem que envolver um grande número de pessoas? Não. No caso dos irmãos Lagran, são 2. Não houve. Então, quando você pega uma norma internacional que um Estado violou, e isso é um direito humano, o Estado de origem dessas pessoas, ele pode processar o outro Estado. Então, vai depender de como vai ser a ação.
Vão ser as próprias vítimas que vão processar esse réu? Porque se forem as próprias vítimas, vai ter que ser outro órgão, porque não pode ser a CIJ. Vai ser o Estado que vai processar esse outro Estado? Então vai ser a CIJ. Mas aí você tem que comprovar que aquele país ele faz parte de uma norma internacional de direitos humanos e que ele violou. Como ele violou o direito à notificação consular previsto na Convenção de Viena, que é um direito humano. Entendeu? Deu para compreender? Sim, Os motivos para as ações sempre vão ser os mesmos. A diferença vão ser os tribunais que o caso vai ser submetido. Matheus, você ia falar alguma coisa? não, só falei que deu para entender. Oi? Tudo ok? Eu só falei que deu para entender isso. É violação de norma de direitos humanos. Se for vítima contra Estado, vai ser os sistemas regionais. Se for Estado contra Estado, vai ser a CIJ. Se for criminosos de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de guerra, crimes de agressão, vai ser o Tribunal Penal Internacional. Se for os pactos de Nova York de 66, qualquer sistema, especialmente o Conselho de Direitos Humanos da ONU, lá em Genebra, vai depender do sistema internacional de proteção, cada um com a sua característica. Aí a gente vai estudando nesse semestre a característica de cada um. Ok? Gente, então tá. Sem dúvidas aqui. Vou dar uma olhada aqui, Giuseppe, fiquei interessada, quero ver. É isso. Muito obrigada pela aula de hoje, por vocês estarem aqui, pela presença de vocês aqui na aula. E é isso, o material já está postado lá no AVA, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar, conversar comigo, ok? Não deixem de ler aqueles livros lá que eu mencionei com vocês. Hoje eu mencionei o livro do Hans, esse livro é do Kelsen. Que é a Justiça de Hans Kelsen. Kelsen tem vários livros. Justiça, que é fazer a coisa certa, do Sandel. O Kafka. Leiam Kafka. Alguém aqui falou, não dá spoiler, vou ler o Kafka. Leiam Kafka, leiam o Processo. É um livro que vocês vão começar a ler e vai aprender até o final. No meio, vocês vão ter uma sensação que parece que vocês estão também dentro. Ler o livro inteirinho aí para vocês conseguirem compreender a história, tá bom? E aí, mas spoiler eu não dou. Mas eu incentivo vocês a lerem. Imagina vocês acordando amanhã de manhã e aí simplesmente tem algumas pessoas dentro da casa de vocês que viram para vocês e falam assim, você está preso. Porque não vem ao caso. Você está preso. Mas eu preciso me defender. Não vamos falar para você. Descobre sozinho. Mas você está preso. Imagina essa situação. Mas tem processo? Não. O livro chama O Processo. Leiam esse livro. Vou dar uma olhada, Giuseppe. Muito obrigada pela indicação aí, tá? Gente, boa noite para vocês. Desejo uma semana de muita saúde para vocês, para a família, para os familiares de vocês. Muita força, ânimo, apesar das dificuldades, tem sido dias muito difíceis, muito mesmo. Tem hora que eu entro aqui na sala, hoje eu até demorei um pouquinho para abrir a câmera e eu estava puxando o ar aqui, respirando, porque perdi uma grande amiga professora hoje, do curso de odontologia. E o pai do querido professor Elmar, eu tomei conhecimento que ele faleceu. Elmar, muito amigo, professor do curso de Direito, o pai dele estava muito ruim. E na hora que eu estava abrindo a câmera aqui, me ligaram para falar que o pai dele tinha falecido. Eu segurei uns 3 minutos aqui, tomei um ar e vamos começar a aula. Mas tem sido dias muito difíceis mesmo, para todo mundo. É isso. E a gente continua aqui com as nossas aulas, estudando e adquirindo conhecimento. Naquilo, tudo aqui, assim, ânimo para o conhecimento. Escolham sempre o caminho do conhecimento.
Esse aí, ninguém tira da gente, tá bom? Mais uma vez, desejo uma semana muito boa para vocês, com muita paz, com muita saúde para vocês e para todos os familiares de vocês, com muito carinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo, tá bom? É isso. Obrigada, viu? Boa noite, gente. Boa noite, professora. Boa Boa noite. noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite.